Glórias a Deus. Então a Bíblia Sagrada é uma bússola. É por ela que nós nos orientamos. Eu gosto de sempre lembrar que todas as denominações religiosas, independente qual a denominação, todos usam a Bíblia. Então, a Bíblia é a orientação. E a Bíblia é incontestável. O problema é que às vezes surge que muitos interpretam de uma maneira, às vezes errônea, a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo poder do Espírito Santo. Foram os homens, como nós cantamos aqui, que a escreveram, mas foram homens que conviveram com Jesus, foram homens que estavam revestidos do poder do Espírito Santo para passar para um papel, ou transcrever para um papel, algo que o Senhor os ensinou, que o Senhor deixou para eles. Então não se tem um outro embasamento para nós pregarmos a palavra de Deus se não for através da Bíblia Sagrada. E a Bíblia ela é igual. Às vezes muda, como já falamos aqui, e tem algumas Bíblias aí que tem uns apócrifos a mais, mas no sentido geral, mesmo aquela que tem o apócrifo, ela não deixa de ter o Antigo Testamento e também não deixa de ter os evangelhos e as cartas apostólicas e todas essas recomendações que os apóstolos nos dão. Então a Bíblia continua sendo a Bíblia e ela é a única fonte e é nela que nós devemos nos inspirar e através dela que nós vamos encontrar a salvação. Assim, eu saúdo a todos, queridos e amados, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nesse momento então nós vamos fazer a oração, agradecendo a Deus pela chuva boa, né? Graças a Deus. Querido Deus, nós chegamos na Tua presença nessa noite, queremos te agradecer, ó Pai querido, por ter nos abençoado, por ter nos guardado, por ter nos livrado de tantas coisas ruins. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa chuva maravilhosa que o Senhor tem nos mandado. Chuva calma, chuva tranquila, e sabemos que a terra estava necessitando de água. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e te pedimos, Senhor, sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que possamos levar, Senhor, a Tua palavra às pessoas que precisam ouvir, para as pessoas que estão necessitadas e não podem vir até uma igreja buscar a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, que venha orientar o pastor, venha ungir, Senhor, a sua mente, o seu coração, e que ele possa, meu Deus, ser tocado pela Tua mão poderosa, pelo Teu Espírito Santo, e que ele possa explicar a palavra como ela deve ser. Ó Deus, nós te pedimos perdão pelas nossas fraquezas, te pedimos perdão pelas nossas falhas, te pedimos perdão, Senhor, das vezes que não nos achegamos a Ti, das vezes que reclamamos, Senhor, do que nos acontece. Ó Pai, perdoa as nossas fraquezas e nos dê, Senhor, força para seguir em frente. Abençoa, Senhor, tudo que for feito essa noite e receba, Pai, todo louvor, toda adoração que aqui for feito. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. O hino que nós vamos cantar tem por título Evangelismo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus me chamou em sua obra para o Evangelho pregar, pois a seara está pronta, precisa de nós para ceifar. Devemos ter muita coragem para o inimigo enfrentar. Jesus te chama agora.
conosco, vamos evangelizar, vamos fazer a obra de Deus, vamos nos colocar à disposição. A quem eu enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Glória a Deus. E assim, Deus nos coloca no mundo, e o momento em que Ele nos coloca no mundo, Ele já nos coloca com essa missão, já está nos enviando para que nós façamos a obra dele, para que nós realmente aqui o representamos, que nós falamos do seu amor, do seu poder, da sua graça. Então, esse chamado ele é para todos, né? Então, vamos atender esse chamado de Deus e de Jesus Cristo para fazer a sua obra. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Fazendo missões. Eu Quero te perguntar o que viestes aqui fazer. Responda com sinceridade, pois Jesus quer hoje saber. Se queres fazer missões, seja você um gideão, enfrente com muita coragem a esta tarefa, meu irmão. Deus quer homens valentes para esta obra tocar. Esteja também preparado, pois problemas vai enfrentar. Na obra nem tudo é fácil, o inimigo devemos derrotar. E quando a luta é grande, a vigília devemos aumentar. Depois de travar a batalha, adivinhe quem vai vencer. É claro que é nós os cristãos que fizemos o diabo correr. É isso que entendo por missões, todos nós podemos fazer. Basta ser crente em Jesus e as bênçãos vamos receber. Irmão, a pergunta respondeste, agora está em tuas mãos. Não te negues a Jesus, pois covarde ele não quer não. Precisamos de Cristo falar, as almas perdidas resgatar, que no mundo estão a sofrer, o Evangelho a elas anunciar. Que no mundo estão a sofrer, o Evangelho a elas anunciar. Oh, glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, fazendo missões, né? Então, começa o louvor, né, perguntando, né, o que nós estamos fazendo aqui no mundo? O que nós... Será que é só vir a esse mundo, trabalhar, procurar ganhar dinheiro e viver no... Não, nós temos algo a mais, porque quando nós acreditamos numa vida eterna, quando nós acreditamos em algo melhor, nós precisamos lutar e angariar para que nós consigamos. Então, a gente não procura só para a gente, nós precisamos levar para os outros também. Então, se nós... O que é a salvação? A salvação quer dizer uma vida eterna. A vida eterna não é essa vida passageira de 70, 80, 90, 100 anos, alguns um pouquinho mais, né? Mas é eterna. Então, para angariar essa vida eterna, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos aqui fazer uso
dessa imagem e semelhança que nós somos de Deus. Né? Quando você quer imaginar Deus, faça as coisas perfeitamente, faça as coisas como Deus te ordena que tu faças, através da palavra de Deus, e vai te contempla no espelho. Né? Nós não podemos fazer uma imagem de Deus. Ninguém sabe como é Deus, porque ninguém viu a Deus, a não ser o Filho de Deus. Então, nós não podemos inventar alguma coisa, porque daí nós já estamos cometendo um erro, nós estamos mentindo, então nós não podemos fazer esse tipo de analogias muitas vezes. Nós precisamos fazer algo assim que nós aprendemos através da palavra, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Bom, se você é imagem e semelhança de Deus, então quando mas como é que eu vou contemplar a Deus? Como é que eu vou imaginar Deus? Faça as coisas corretamente, faça com amor, ame o teu próximo, ame a si mesmo e procure fazer as coisas certas. E não vamos, muitas vezes, perder o nosso caráter em detrimento ao dinheiro, ao poder, ao status. O caráter está acima de tudo. Nós temos que ter, sempre digo assim, como é importante nós trazermos isso à memória, de como é importante a ética na vida da pessoa, como é bom ter um caráter ilibado, de ser uma pessoa que não deixou o rabo preso com ninguém. Vamos usar esse termo. As pessoas, o pastor vai usar o termo rabo preso. Sim, eu vou usar, porque nós não somos diferentes. Nós temos que usar palavras que as pessoas entendam. Quer dizer que nós não podemos deixar nada que esteja em oculto. Todas as coisas precisam estar a patente dos olhos, como se diz. Que alguém possa enxergar, alguém possa chegar e te dizer, olha, você está errado nesse sentido. Você pode dizer, não, mas o fulano ali, ó, ele cometeu aquilo lá no passado e ele não ajeitou aquilo, ele deixou tudo como estava, ele não organizou. Não, nós podemos ter cometido erros, mas nós temos que procurar, então, reparar esses erros e sempre dizer, começamos daqui, vamos começar daqui. Né? Então, deixa o passado para trás. O ontem não importa, espiritualmente importa o daqui para frente. Agora, quando você persiste no erro, tem aquela passagem bíblica que nos diz que existe o pecado, que é um pecado que nós cometemos muitas vezes involuntariamente, mas existe o pecado para a morte. Qual é que seria o pecado para a morte? É quando você sabe que está no caminho errado e você continua no pecado e você não quer realmente consertar esse erro. Então é um pecado, porque você está pecando deliberadamente, você está praticando o pecado e está de acordo com isso. Você ainda, além de estar cometendo, você ainda está assinando, você ainda está carimbando. Então nós precisamos nos precaver. Se eu estou errado, vamos nos consertar, vamos colocar as coisas em ordem, vamos colocar as coisas em dia. É assim que nós devemos proceder. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, missionário. Temos mais um? Depois nós vamos saudar os nossos irmãos aí, né? Vamos cantar os talentos agora. Talentos. Na vida todos nós recebemos de Jesus talentos preciosos para a obra realizar. Seja ele no louvor, no pregar, na oração, todos têm o seu valor. Coloque agora mesmo a sua vida em oração. Jesus na hora certa a resposta vai te dar. Desenvolva o teu talento e o entendimento.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos repetir de novo. Talento você tem, né? Não enterre o talento que Deus te deu. Você tem um talento. Ah, não sei fazer. Ah, você sabe. Pode ter certeza que sabe. E se você não sabe, coloque a sua vida em oração e Jesus vai te dar. Ah, já estou com a idade avançada. Não importa. Não importa a tua idade. Deus capacita os seus chamados. Amém? Glória a Deus. E olha como Deus está dirigindo. Olha aqui o próximo hino que eu já escolhi antes, né? Grande empresário. O grande empresário. Ah, falar empresário é bom, né? Falar empresário é rico, né? Amém? Como é bom, né? Falou empresário, estamos aí. Então, todo mundo de olho, né? Quem aqui é o empresário? E o que esse empresário quer fazer, pastor? Ah, ele quer te dar um emprego. Opa, mas eu não quero trabalhar. Você vai querer trabalhar sim. Em nome de Jesus. Muitos procuram um grande empresário para o sucesso em sua vida alcançar. Apresentamos a você um grande homem que os seus sonhos ele vai concretizar. Este empresário é muito importante, não tem dinheiro que ele possa contratar, mas como ele já conhece a tua vida, a vitória em tuas mãos vai entregar. Esse empresário está querendo realizar as maravilhas que um dia prometeu. Coloque agora tudo na sua presença e tu verás que é um grande amigo teu. Se este grande faltando incentivo, escute agora o que vamos te falar. O trabalho que estamos realizando, este empresário veio para contratar. A todos nós um talento entregou, para a sua obra aqui na terra continuar. Tome cuidado, multiplique o teu talento. Jesus te deu e tu não podes enterrar. Este empresário está querendo realizar as maravilhas que um dia prometeu. Coloque agora tudo na sua presença e tu verás que é um grande amigo teu. Glória a Deus. Este empresário que estamos lhe falando é muito rico e pode tudo realizar. É um patrão poderoso e estimado, pelo seu servo sua vida veio dar. Ele entrega sua obra em nossas mãos, e o seu mandado nós devemos escutar. Nosso salário já está depositado, a vida eterna nós queremos alcançar. Este empresário está querendo realizar as maravilhas que um dia prometeu. Coloque agora tudo na sua presença e tu verás que é um grande amigo teu. Amém? Glória a Deus. É. Pode deixar aqui esse empresário aí. Viu? Apresenta o currículo para ele. Vai lá no teu quarto. Ou aí onde é que você estiver mesmo. Apresenta o currículo para ele. Não precisa nem colocar no papel. Fala para ele. Meu empresário, meu senhor, eu tenho essas e essas condições, eu sei fazer isso ou aquilo. Ou eu quero aprender. Quantas vezes a gente começa a trabalhar em determinadas empresas sem ter conhecimento daquele trabalho?
e você vai aprender. E você já imaginou chegar diante de Jesus e pedir um emprego para Ele? O que Ele vai fazer? É lógico que Ele vai te abençoar, Ele vai fazer com que você seja uma pessoa feliz, que você seja uma pessoa abençoada, que você seja uma pessoa próspera. E além disso, o mais importante, a tua salvação. E assim você poderá repassar essa experiência para alguém que está ao teu lado. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Enquanto a missionária, ó, vamos ver o que eu acho aqui, ó, nós vamos cantar mais um louvor, né? O missionário pode ir conversando com os nossos internautas. Eu tinha que mandar outro. Eu não consigo falar isso ali. Nós vamos estar cantando ainda a obediência. Mas antes disso, então, tá, vou ajudar o missionário aqui um pouquinho, né? Tá conosco a Lore de Oliveira, nos assistindo. Deus abençoe. A Renita Miller, grande abraço. A Anitte, Deus abençoe. A Iris Lovani Yankee, Deus abençoe. Vamos ver, tem mais que nós vamos achando aqui. É um pouco difícil rolar aqui no celular, mas nós vamos achar. A Gessi Link está nos assistindo. Também a Karine Glenson, um grande abraço. Deus abençoe. Estamos aqui orando pelo teu pai, que ele se recupere o mais rápido possível. Também o Egon e a Iris Zeidler, um grande abraço. Deus abençoe os irmãos lá de Novo Machado. Vamos ver. A Viviane Alberti nos assistindo também. Vamos ver aqui. Ó, fica feio o meu dedo passando aqui, né? Mas vocês não dão muita bola para isso aí, tá? Marino Mercedes. Que Deus abençoe também nos assistindo. São pessoas que nós não tínhamos visto. São aqui, 29. São 29. Tá, a Úrsula Nardina, a irmã Uzi. Um abraço também para o irmão Nino. Já estamos se recuperando aqui, já vamos poder visitar o irmão Nino de novo, né? Deu uma trégua aí, mas já tem mais gente aqui. Ele me segundo, não sei se eu já falei. Não. Então tá. Bom, os que vão aparecendo aqui, nós vamos falando, né? Vamos estar cantando mais um louvor. Obediência. Qual é a obediência? São tantas obediências, né? Mas uma principal. A principal obediência de não deixarmos de ir na casa do Senhor, na casa de oração. Chamados por muitos aí de igreja, né? Vamos dizer que seja a igreja. Mas é a casa de oração, o templo onde nós congregamos, né? Não sei o que passou, foi que aconteceu. O povo se aumentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu. Jesus continuou mesmo, sua mão não encolheu. Um irmão apavorado para o mundo se rendeu. Esqueceu das profecias que há tempo
cantar. Ao vivo acontece isso, né? Iniciamos aí cantando sol, não deu certo, mas pulamos a ré. Mas o objetivo não é cantar bonito, é entregar a mensagem. O que foi que aconteceu com o povo? O povo se reuniu em todas as igrejas, por quê? O povo saiu das igrejas, correu das igrejas, não está frequentando as igrejas, ou estão voltando? Glória a Deus, estão voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós devemos ter essa fidelidade para com Deus, de virmos e estarmos na casa de Deus. Isso é muito importante nas nossas vidas, porque o inimigo, ele não tira férias, o trabalho dele é incessante, ele está sempre trabalhando, de todas as formas, todas as maneiras, para adentrar na vida das pessoas. O inimigo trabalha diuturnamente. O inimigo, ele quer destruir a tua família. O inimigo quer colocar pais contra filhos e filhos contra pais, irmãos contra irmãos. O inimigo tem prazer em fazer com que você se afaste do que concerne ao espiritual. O inimigo não gosta de ver que você coloca uma Bíblia debaixo do braço e vá para a casa de oração. E eu volto a afirmar, a casa de oração é o lugar em que nós devemos nos encontrar. É bom fazermos o nosso devocional em nossas casas, e devemos fazer. É lógico, porque à noite você precisa fazer sua oração. Ao amanhecer você precisa fazer a sua oração. Mas não deixar de frequentar a casa de Deus. Porque Deus dá muita importância para a casa de oração, porque é ali o local onde a igreja se reúne, e a igreja são as pessoas. É ali o local que foi construído e foi consagrado para engrandecer, louvar e adorar o nome do Senhor e buscar o conhecimento da parte do Senhor. Porque quando Deus escreve na Bíblia, nos deixou esse legado maravilhoso, dizendo que meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, ele estava se referindo o quê? O conhecimento da palavra de Deus, de como agir, de como nós devemos proceder para estarmos alicerçados em Cristo Jesus nos dias de hoje, como era com Deus antes de Cristo ter vindo para a terra. Hoje é Cristo Jesus, porque sem Ele nós não vamos ao Pai. Quer dizer, ninguém vai chegar ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso é um versículo que todos conhecem de cor e salteado. Então, vamos nos preocupar com isso, vamos nos preocupar um pouquinho mais com isso e deixar de nos preocupar, quem sabe, com o cotidiano. Eu faço brincadeira muitas vezes, falando assim, nós somos muitas vezes mais preocupados com a continha da luz, da água, das prestações, seja lá o que for, do que com aquilo que concerne ao espiritual, que concerne a nossa vida, a vida espiritual. E nós precisamos ter ciência de que esse é o mais importante na vida de um ser humano, buscar a salvação. Vai chegar um tempo, queridos amados, em que as pessoas vão vir correndo. E talvez pode ser tarde. Enquanto pudermos, enquanto as portas das igrejas, que são os templos, estiverem abertas, maravilha. Porque aí também ainda vai estar em nosso meio o Espírito Santo de Deus. Ainda vai haver o tempo para o perdão, para o arrependimento. Mas ninguém sabe até quando. Ninguém sabe se é até amanhã, se é até semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia, a hora. E nós sabemos que vai chegar um momento em que Cristo voltar para buscar a igreja. Também o Espírito Santo será levantado da terra.
Quando Cristo voltar buscar a sua igreja, não confundam com o fim do mundo, que na cabeça, na mente de muitas pessoas, quando se fala em volta de Cristo, essas pessoas imaginam o fim do mundo. Não, não é isso. Até porque a Bíblia nos ensina que existem dois eventos distintos. Um é quando Cristo vier buscar a sua igreja, que vai vir buscar os salvos em Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus, e a ressurreição dos mortos, aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna. E o segundo evento, então, nós sabemos que será uma outra vinda de Cristo, quando for para estabelecer o seu reino milenar na Terra. Eu muitas vezes digo o seguinte: então as pessoas vão saber 1000 anos antes de terminar o mundo, quando o mundo vai terminar. Por quê? Porque a palavra nos diz que Jesus vai vir estabelecer um reino milenário. Então ele busca a igreja. Não é que quando Jesus vai voltar, acabou tudo. Vai dar um estouro e vai arrebentar com tudo aqui. Não. A Bíblia nos ensina que Cristo vai vir buscar a igreja e vai levar consigo os salvos. E os outros? Os outros vão ficar. Então não quer dizer que vai findar o mundo quando Cristo voltar. Ele vai buscar a igreja. E ai daqueles que ficarem para trás. Ali haverá choro, ranger de dentes, ali haverá tristeza, né? Arrependimento, mas quem sabe vai ser tarde. E a outra questão muito importante, que é a mais importante para os nossos dias, é quanto à nossa liberdade em buscar a Cristo. Hoje nós ainda temos essa liberdade de buscar a Cristo para as nossas vidas. Por que tanta importância em buscar a Cristo? Porque se você ama a sua família, se você ama realmente teus entes, você vai querer que essa liberdade continue, porque você ainda vai querer salvar também teus filhos. Tu vai querer que teus netos sejam salvos, que teus bisnetos sejam salvos. E por que não dizer que você ainda tem a oportunidade de salvar teus pais? Sim, hoje nós podemos pregar a palavra de Deus. Mas estamos num perigo muito grande. Nós estamos correndo um risco muito grande. Porque, queridos e amados, nós estamos vendo e presenciando o que está acontecendo no mundo. Quantos lugares que está sendo proibido a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo proibida. E automaticamente, proibindo a palavra de Deus, está se proibindo os cultos religiosos. Está se proibindo os cultos religiosos. E a expressão que nós, cristãos, hoje temos. Nós hoje ainda podemos pregar Romanos. Se você conhece o livro de Romanos, você vai ver que o livro de Romanos bate de frente com o que o mundo nos oferece e o mundo quer como que colocar goela abaixo para a humanidade. E neste mundo que eu falo, estão as autoridades constituídas, que nós chamamos literalmente de potestades e principados. São algumas autoridades que nos querem obrigar a viver de acordo com aquilo que eles entendem que está correto. E o que eles entendem que está correto confronta diametralmente, totalmente contrário à Bíblia Sagrada. Não está de acordo, não está em consonância, não está de acordo com a palavra de Deus. O que o mundo nos oferece é algo que é totalmente abominável aos olhos de Deus. Sendo abominável aos olhos de Deus, é pecado. Sendo pecado, você não vai ter salvação. Porque você vai optar por esse pecado. Você vai optar por viver nesse caminho do pecado. Hoje nós temos ainda, veja bem, nós temos um artigo 5º da nossa Constituição Federal
que nos diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares, de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso é um artigo da Constituição brasileira que está em vigor. Mas esse artigo aqui, ele está, eu não vou exagerar, mas ele está assim por um fio de cabelo. Só Deus na causa. Precisamos invocar Deus, invocar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que coloque seus anjos, seus exército de anjos a trabalharem, e o Espírito Santo para convencer aos nossos representantes legais para que não permitam a quebra desse artigo da Constituição brasileira. Artigo esse que nos dá a liberdade de nós nos expressarmos, de nós falarmos, em que nós cremos, em que nós acreditamos. Aqui está escrito que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. O que é um culto religioso? O que é uma consciência? O que é uma crença? A minha crença é que a Bíblia está correta. A minha consciência diz que a Bíblia está correta. Portanto, eu prego a palavra de Deus. Eu não prego uma denominação. Eu não prego dizendo, não, você tem que vir, para você ser salvo, você tem que vir para a nossa igreja, como alguns dizem, você tem que vir para a nossa religião, que também é outra coisa, precisamos falar muito sobre isso, mas religião, não existem religiões, existe só uma religião, só existe uma. Então, nós não vamos nos aprofundar nisso, que nós sempre voltamos daí ao mesmo assunto, mas religião só existe uma, é quando você crê em Deus, Pai, Criador do céu e da terra e tudo que nela há. Se você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, que veio e deu sua vida por nós, para nos dar a salvação, para que novamente tenhamos acesso ao nosso Pai Celestial, para que novamente tenhamos acesso à vida eterna, para que tenhamos acesso ao que todos procuram, que é a salvação. Então, queridos, amados, estamos vivendo um momento bastante difícil. Portanto, vamos pensar, vamos meditar, vamos orar, para que não nos tirem essa liberdade. Porque no momento em que nos tirarem essa liberdade, quantas almas vão perecer? Quantas almas vão perder a salvação? Para quem não acredita, como eles, essas potestades e esses principados, não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque eles não acreditam em Deus, eles não acreditam em Jesus Cristo, eles não acreditam que o que está na Bíblia é verídico.
Então eles abominam a palavra de Deus, eles transgridem a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, e acham que está tudo correto e fazem com que muitas pessoas passam a pensar de uma forma diferente. Aquilo, tudo que aprenderam no passado está tudo errado e o que eles estão ensinando agora é correto. Mas aí voltamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e nós vamos ver que o que eles estão querendo nos impor está errado. E o que nós aprendemos, ouvimos trazendo de berço, é a ética, a moral, o respeito, essas coisas maravilhosas que nós aprendemos lá quando éramos crianças ainda, de respeitar as pessoas, de cada um saber se identificar como ela é. Nós nunca podemos ser diferente do que nós, ou querer ser diferente do que nós somos. Nós temos que ser nós mesmos. E isso é o que eles estão querendo inverter e colocar na mente das pessoas. Eu faço um desafio a todos que nos ouvem. A todos que nos ouvem. Nós temos uma esperança de salvar o nosso país. Salvarmos a nossa ideologia de crença como cristãos. Nós temos uma oportunidade. E essa oportunidade está posta diante de nós. Ouçam o que dizem os líderes espirituais renomados de nosso país, que estão fazendo os convites através de lives, estão fazendo os convites através de vídeos, chamando as pessoas para se posicionarem. Chega um momento que precisamos nos posicionar. Não, ninguém está falando aqui em badernar, ninguém está falando aqui em agredir, ninguém está falando... Não, se posicionar e dizer, nós queremos isso. Vocês lembram da história lá do Antigo Testamento, quando o povo foi diante de Samuel e disse para Samuel, nós queremos um rei. Tu já está ficando velho e teus filhos não são igual a vocês, estão transgredindo as coisas aqui. Nós queremos um rei, como tem as outras nações. Então os israelitas também pediram um rei. Samuel se entristeceu. E aí Samuel foi falar com Deus, foi orar. E Deus transmite a mensagem para Samuel dizendo, Samuel, o povo não tem rejeitado a ti, eles estão me rejeitando a mim. Então vamos cuidar para que nós não rejeitamos a Deus. Porque se nós rejeitarmos aquilo que Deus nos dá através da sua palavra, nós não vamos rejeitar um determinado homem político, um determinado detentor de um cargo político, nós vamos estar rejeitando a Deus. Vamos entender isso. Nós não estamos rejeitando um presidente, nós não estamos rejeitando um senador, um deputado, nós estamos rejeitando a Deus, porque o momento em que nós rejeitarmos a palavra de Deus, é a Deus que nós estamos rejeitando. É para Deus que nós estamos virando as costas. Não vamos incorrer nesse risco. Em nome do Senhor Jesus, é que nós pedimos. Vamos nos posicionar. Quando Josué recebeu a incumbência da parte de Deus para ir para a batalha, para buscar a terra prometida, para entregar essa terra prometida aos filhos de Deus, aos israelitas, o povo teve que se posicionar. Nada vem de graça, nada cai do céu. É difícil que, se Deus quiser, Ele manda, mas as coisas que nós podemos fazer, nós temos que fazer. As coisas que pertencem a nós, é nós que vamos fazer. A Deus cabe fazer aquilo que é impossível para nós. Como é que foi a história de Lázaro? Nós cantamos hoje o hino aquele ali que fala de Lázaro. Eu sempre pergunto, o que era mais difícil? Ressuscitar Lázaro ou tirar aquela pedra dali? Jesus chegou naquele local, ali onde estava Lázaro, o defunto, morto, já há 4 dias,
E ele disse, tire a pedra. Para quem manda um defunto, já de 4 dias, levantar, teria alguma dificuldade em remover aquela pedra? Ele podia ter mandado vir um raio, um tremor de terra, qualquer coisa para rolar aquela pedra, ou até mesmo qualquer poder, porque Deus tem poder para tudo. Jesus podia ter feito qualquer outra coisa. Mas uma lição para a humanidade, para que nós aprendêssemos aquilo que é de nossa competência, que nós podemos fazer com os nossos braços, o nosso corpo, nossa mente, nós precisamos fazer. E ele vai fazer aquilo que é impossível para nós. Então ele disse, movam a pedra. Eles moveram a pedra e ele disse, Lázaro, sai para fora. Aí aconteceu mais um evento naquele momento. Ele disse, tirem as ataduras. Mas para quem tinha mandado alguém de 4 dias morto ressuscitar, seria difícil tirar as ataduras ou mandar que caísse? Não, mandou que tirasse. Para nós aprendermos que tem coisas que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer, não é Deus que vai lhe fazer. Eu lembro-me muito bem que há muitos anos atrás dizia o pastor Silas Malafaia, que eu gosto muito de ouvir. Aí ele dizia assim, ó, meus irmãos, Deus não vem votar. Quem vota para escolher essas lideranças são vocês. Agora, depois que está escolhido, aí vocês querem clamar a Deus. Vocês estão brincando com Deus? Então essa é a realidade. Então o povo escolhe de uma forma errada e depois clama a Deus. Depois quer clamar a Deus. Não, nós precisamos clamar antes e aproveitar essa inteligência, essa sabedoria que Deus nos deu e dizendo para nós que somos a imagem e semelhança dele. Então, não vamos deixar que Deus venha fazer aquilo que nós podemos fazer. E a sugestão que eu queria dar, o tempo está passando, são 9 horas. Missionário me passou um papel aqui, né? Temos aqui quem mais? Não. Só uma anotação está. Então, tá. A sugestão minha é para cada um que está nos assistindo nessa noite, para que até o dia 7 de setembro, quando possível, à noite, medite, leia e faça como uma oração o Salmo 35, contra aqueles que se levantam contra aquilo que provém de Deus. Salmo 35 é um salmo imprecatório que o salmista Davi teve que apelar, porque chegou um momento em que ele precisou apelar. E eu vou ler esse salmo para encerrar essa live de hoje. No Salmo 35 diz assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como a pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saber, e prenda-os a rede que ocultaram. Caiam eles nesta mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba.
Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram meu mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como ele, como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, ouviste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me quando a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração: eia, sus alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Amém? Acho que, queridos e amados, deu para sentir alguma coisa diferente. Que é bem dessa forma em que o mundo e essas potestades, esses principados estão agindo contra aqueles que defendem a palavra de Deus, aqueles que defendem a verdade, aqueles que defendem a família, a moral, a ética, o respeito, e se levantam contra a corrupção. Essa é a grande realidade. Nós, os cristãos, não somos contra a corrupção. E nós temos autoridades que estão nesse ponto em que estava Davi, o salmista, sendo acusado com mentiras, leviandades, que não condiz com o que eles falam, com o que eles acusam. Então, vamos para o Salmo. Vamos para meditar e fazer desse Salmo uma oração para que nós possamos continuar tendo a nossa liberdade. A nossa liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Até domingo. A paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz. E o Senhor Jesus nos acompanha. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.